todos os meus ensinamentos, que é a possibilidade da transformação da consciência humana, transformar a nossa consciência para um estado que é livre da escravidão. Mas não existe mais escravidão. Nós somos escravos do nosso condicionamento, nós somos escravos das nossas vontades, dos nossos desejos, dos nossos vícios. Então, a transformação da consciência humana para um estado que é livre da escravidão, livre do sofrimento, livre do condicionamento mental, é a transformação do estado da consciência humana para um estado que é livre dos medos, livre dos temores que nos aprisionam dentro de uma concha estreita, dentro de uma vida pequena. E uma vez libertos desses medos, desses temores, desses condicionamentos, a gente possa viver uma vida baseado num estado de plenitude e abundância. Plenitude e abundância é um estado mental, aliás, um estado de consciência. Você vai ouvir muito sobre esse tema durante essas 7 noites. Então é extremamente importante isso. Você entender que existe a possibilidade de você viver num estado de leveza, de paz, de naturalidade, de espontaneidade, de criatividade, que existe uma possibilidade de você ter acesso a um conhecimento do qual a mente não sabe nada sobre esse tipo de conhecimento. Então, o que acontece? Ao longo dessas 7 noites, nós vamos criar todo dia, toda noite, uma ponte para você sair do estado atual, da sua condição atual, e você criar essa ponte para esse novo estado de consciência. Então vamos lá. Tema número 1 do nosso trabalho de hoje. Nós vamos começar, anote, escreva, tá? Anote, escreva. Nós vamos começar fazendo uma reflexão sobre justamente esse ponto. Quero que você, eu não quero que você só ouça o que eu falo. Quero que você anote, eu quero que você questione. Isso é um movimento para que a gente consiga realmente chegar onde a gente quer. E a primeira pergunta que eu quero fazer é a seguinte: o que te impede? Honestamente, eu quero que você reflita sobre isso durante a aula de hoje, mas também durante essa semana. O que te impede de ter uma vida de plenitude? Onde você se sente mais pleno? Qual é o oposto do pleno? É insatisfeito, com raiva, com tédio, com estagnação, com um sentimento de mal-estar. O que te impede de sair dessa vida e viver uma vida plena, uma vida abundante, uma vida de paz, uma vida de alegria? O que te impede? E aí vem uma provocação. A primeira coisa que eu quero que tu entenda. A minha resposta para você é a seguinte: o que te impede de viver uma vida plena é o fato de você buscar aquilo que você quer onde isso não pode ser encontrado. Escreva isso de novo. Escreva isso. Ouça isso de novo. O que nos impede de viver uma vida plena, uma vida abundante, uma vida inteligente, uma vida leve, uma vida natural, é o fato de nós buscarmos aquilo que nós desejamos, aquilo que nós queremos, onde isso não pode ser encontrado. Faça uma experiência. Olhe à sua volta. Com todos os anos de educação, com todos os livros que você leu, com todos os estudos que você fez, olhe à sua volta. Você vai perceber que todo mundo está no mesmo movimento, na mesma onda que você. Todo mundo está numa busca desesperada por algo. Às vezes, se você é pobre, você está em busca de dinheiro, achando que o dinheiro é a solução.
Se você tem dinheiro, você está em busca de alguma outra coisa. Está todo mundo numa busca desesperada, ninguém para se perguntar o que nós estamos buscando, para onde nós estamos correndo. Aquilo que nós buscamos está para onde nós estamos nos esforçando tanto para ir? Quem você conhece que verdadeiramente já encontrou o que busca? Isso é muito raro. Então, qual é o problema? É essa provocação que eu quero que você carregue junto contigo. Qual é o problema? O problema, o nosso problema, o meu problema, o teu problema, o problema da humanidade é a compulsão inconsciente de viver exclusivamente através da memória e da antecipação. Eu já vou explicar o que é isso. Nós temos um impulso, uma compulsão que a gente nem percebe que a gente tem. Enquanto a gente não perceber, enquanto que isso for inconsciente, nós não vamos conseguir resolver isso, porque você não consegue resolver um problema que você não sabe que você tem. E é por isso que eu digo, aquilo que nós buscamos não está onde nós buscamos isso, por isso nós não encontramos isso. Então, o grande problema, o primeiro problema é essa compulsão, eu quero que você vai entender isso a fundo hoje, de viver exclusivamente através da memória, que é o nosso passado, e da antecipação, que é o nosso futuro. E essa compulsão, ela cria uma preocupação sem fim, justamente com aquilo que nós já vivemos, com a nossa história, com o nosso passado, e com o que nós ainda precisamos nos tornar, o que ainda nós precisamos conquistar, que é o futuro. Então existe essa compulsão, essa preocupação constante com a história, aquilo que nós vivemos, e com aquilo que nós queremos viver, ou que nós temos medo de viver. E isso, preste atenção, que é essa parte mais importante, isso cria uma total negação do momento presente. Você não percebe isso, mas você nega o momento presente. Você está em constante batalha, em constante briga com o momento presente. Isso é profundamente importante, e vou te até mostrar que Jesus nos ensina, ele insiste nisso, de fazer as pazes com o momento presente. Faz uma experiência. Imagine que o momento presente, o seu momento presente, fosse uma pessoa, um indivíduo. Então, o momento presente é um indivíduo. Que tipo de relação você tem com esse indivíduo? Você está enamorado com ele? Você está o tempo todo nos braços desse indivíduo ou dessa indivídua? Ou você está insatisfeito, frustrado, fugindo, achando que esse indivíduo não é bom o suficiente, ele não tem para te dar o que tu precisa? Qual é a sua relação com este momento? Pergunte-se isso. Isso é uma das coisas mais importantes. Não, é a coisa mais importante. Qual é a sua relação com esse momento? E aí vem essa pergunta, por quê? Por que nós temos esse apego ao passado? Por que nós vivemos tão apegados ao passado? A nossa história, as nossas conquistas, os nossos dramas, os nossos sofrimentos, aquilo que a gente viveu no passado, será que nós não conseguimos verdadeiramente nos libertar disso? Por que nós não conseguimos nos libertar do passado? Eu vou responder, anote isso, escreva isso. Nós não conseguimos nos libertar dos nossos dramas, dos nossos sofrimentos, das nossas conquistas. Nós não conseguimos nos libertar do passado, porque o passado nos dá uma identidade. Quem eu sou? Eu sou o meu passado.
Por isso que eu não consigo largar do meu passado. Eu sou os meus fracassos, eu sou os meus sucessos, eu sou os meus abusos, eu sou as minhas humilhações, eu sou o meu passado, eu sou os meus medos, eu sou os meus temores. Isso me dá uma identidade. Se lá atrás, quando eu era uma criança, eu percebi que eu era burrinho, que eu não era inteligente, que eu era incapaz, eu vou carregar essa experiência como a minha identidade para o resto da vida. Você nunca vai se dar uma segunda chance. Você nunca vai se dar uma segunda oportunidade. Você já sabe que você é incapaz. Então, por que nós precisamos tanto do passado? Porque ele nos dá uma noção de eu. Ele nos dá uma identidade. E por que nós precisamos tanto do futuro? Porque nós estamos sempre olhando para o futuro. Por que nós estamos sempre fantasiando para o futuro? E nossa relação com o futuro é de desejo ou de aversão? Nós queremos coisas do futuro ou nós não queremos essas coisas do futuro? Por que esse relacionamento? Por que nós temos esse apego com o futuro? Porque nele, olha que interessante, nele nós vemos a promessa de realização. Nós estamos infelizes, insatisfeitos, nós estamos brigados com o momento presente e nós olhamos para o futuro como se o futuro fosse a salvação, fosse a realização. Salvação do quê? Salvação da insatisfação que nós sentimos no momento presente. Você está insatisfeito agora, você está infeliz agora, você se sente incompleto, você está num estado de insuficiência. Você acredita que aquilo que você tem agora, neste momento, não é o suficiente, não é o que você precisa para ser feliz. Então você joga, você projeta a sua vida, a realização para o futuro. Só que tanto o que buscamos no passado, a noção de eu, a identidade, tanto quanto o que nós buscamos no futuro, que são as nossas realizações, que é a salvação, os dois são ilusão. Esse que é o problema. O passado, a nossa identidade que nós extraímos no passado é uma ilusão. A realização que nós buscamos no futuro, e eu sei que a mente vai dizer que não, mas espere, nós estamos só começando. Aquilo que você busca no futuro, você nunca vai encontrar no futuro. Esse que é o problema. Ambos, o passado e o futuro, são ilusões. Por quê? É isso que você vai entender nessa noite, nos próximos minutos. Mas eu quero primeiro insistir um pouco mais nessa questão. Por que você não alcança aquilo que você quer? E fique bem atento, porque se você não entender isso, você vai fazer que nem eu. Você vai perder 20 anos correndo atrás de uma coisa que você não sabe o que é e correndo por um lado que você não sabe nem se você quer ir para esse lado. Então, por que você não alcança o que você quer? Porque plantaram e ainda plantam constantemente na sua cabeça a suposição implícita de que a paz, a alegria, o sucesso, a felicidade, o bem maior estão no futuro. Vou repetir. Por que você não conquista isso que você quer? Por que você não tem isso que você busca? Porque plantaram, porque ainda plantam o tempo todo na sua cabeça a suposição implícita de que aquilo que você quer, a paz, a alegria, o sucesso, a felicidade, o bem maior estão no futuro. Por causa disso. Essa é a grande ilusão. E se eu conseguir que você ao longo dessa noite começar pelo menos a pensar sobre isso, você vai ganhar anos de vida. E aí, como que as pessoas jogam na sua cabeça essa ideia de que aquilo que você busca, a paz, a alegria, a realização, a plenitude, a abundância, de que isso está no futuro, você precisa
sofrer agora. Olha que idiotice, você precisa sofrer agora. E já ouço a mente de alguns dizendo, mas claro que eu preciso me sacrificar agora. Plantaram isso na sua cabeça. Você precisa sofrer agora, você precisa se sacrificar agora, você precisa renunciar à tua alegria, você precisa renunciar à tua paz, você precisa renunciar tudo isso agora para que você possa ter paz no futuro, para que você possa ter alegria no futuro, para que você possa ter plenitude no futuro. Quem nunca ouviu isso? Todos nós ouvimos isso, todos nós fomos ensinados assim, nós ainda somos ensinados assim. Por isso, todos nós estamos perdidos numa busca interminável. Nós estamos correndo ansiosos, cada dia mais ansiosos, cada dia mais aflitos. 1000 pessoas apontando 1000 caminhos e para onde nós vamos, mas nós precisamos correr. Nós não precisamos, nós não conseguimos ser felizes onde nós precisamos correr. Esse é o grande erro, essa é a grande disfunção. E da qual a minha pretensão, quando eu digo criar um novo estado de consciência, uma dessas qualidades, um dos atributos desse novo estado de consciência é não mais esperar pelo futuro para ser feliz, é não mais esperar pelo futuro para ser pleno, não mais esperar pelo futuro para ter paz. Você não pode ter essas coisas no futuro. E você vai entender isso daqui a pouco. E eu quero que você se liberte dessas idiotices ao longo desses 7 dias. Eu estou aqui te dizendo isso, estou olhando bem no teu olho. Você não precisa sacrificar 1 segundo do seu dia. Aliás, todo segundo que você sacrifica é 1 segundo de inconsciência que você vive. A pessoa que diz sacrifique o que você quer agora para obter a realização no futuro é uma pessoa que semeia desgraça, infelicidade, desgosto. É uma pessoa que semeia disfunção. A pessoa que diz o melhor está por vir, ela não sabe o que está falando. Ela é uma pessoa que repete o que todo mundo repete, mas ela não tem a mínima consciência do que está falando. A pessoa que diz no final a conta fecha, não sabe o que está falando. Não existe final. Qual é o final? Se a conta não fecha agora, ela não vai fechar no final. Então, o que eu estou querendo dizer? Essas ideias, preste bem atenção, que agora você vai entender o que eu estou dizendo aqui. Essas ideias são a famosa ideia de que os fins justificam os meios. Sacrifique-se agora. Sacrifique o seu meio, que o fim vale a pena. O que é o fim? Essa é a pergunta que você deve se fazer. O que é o fim? Quando o fim chega? O que é o fim? Presta atenção, eu vou te dizer o que é o fim. O fim é uma ideia. É um ponto na nossa mente projetado no futuro. O fim é uma ideia, o fim é um conceito. O fim é uma ideia, um ponto na mente projetado no futuro, quando as pessoas pensam que a realização sob a forma de felicidade, de satisfação, de igualdade, de liberdade, de plenitude, de abundância será alcançada. Isso é o fim. É uma ideia de que no futuro você vai alcançar aquilo que você quer. E muitas vezes, acreditando nisso, os meios para atingir esse suposto fim são enganar o outro, a exploração, que mais? Charlatanismo, promessas falsas, comprometimento da nossa saúde, perda de tempo, destruição da família e tudo no presente. Você faz isso no presente acreditando que no futuro você vai encontrar aquele pote no arco-íris tão colorido. Em outras palavras, o que eu estou querendo dizer aqui?
que a crença num Eldorado, a crença em um paraíso no futuro, transforma a sua vida no inferno agora. Isso é inteligente? Isso é inteligente? Pense um pouco se isso não é também a sua realidade. Você pense um pouco, vamos fazer uma pequena reflexão aqui sobre a sua vida. Você se sente bem no momento presente? Você se sente bem onde você está? Ou você está sempre tentando fugir de onde você está, tentando correr para algum lugar diferente, para um lugar diferente daquele que você está? O sentido da sua vida está onde? O sentido da sua vida está no que você está fazendo hoje? O sentido da sua vida ele vem daquilo que você faz? Ou grande parte do que você faz hoje é apenas um meio para alcançar um determinado fim? Um meio que você não quer fazer isso, mas você faz isso porque você quer um fim. É por isso que nós desistimos das coisas. É por isso que nós procrastinamos. Porque nós não entendemos isso. Pergunto, para você refletir, você está satisfeito com sua vida atual? Ou a satisfação está sempre em outro lugar? Num lugar diferente de onde você está agora? Você está em paz? Você é feliz? Você é alegre? Ou você está sempre correndo atrás de algo, ansioso, preocupado, sempre pensando na próxima coisa, em vir a ser algo, em preciso disso, preciso daquilo, senão não consigo ser feliz? Você acredita que quanto mais dinheiro você tiver, mais você será como pessoa, como indivíduo? Você acredita que quanto mais sucesso e reconhecimento você tiver, mais psicologicamente completo será a sua noção de eu? Você acha que aquilo que você tem vai te engrandecer como pessoa? A força que te move, o que te move hoje em dia? O que te motiva? O que te faz criar, produzir? É a insatisfação com o momento presente? Como as pessoas dizem, você precisa estar insatisfeito o tempo todo, senão você não conquista nada. Deixa eu te fazer uma pergunta. O que te move é essa insatisfação? Ou é o entusiasmo, a paixão pela vida? O que te move? Por que tu faz o que tu faz? Isso vem de dentro porque você está entusiasmado, apaixonado? Ou isso vem porque você está insatisfeito e infeliz? Essas coisas a gente tem que refletir. A maioria de nós sempre está correndo em busca de algo. E o mais interessante, nós achamos que é assim que precisa ser. Acreditamos que se não for assim, nós não vamos ser ninguém, nós não vamos conseguir nada, nós não vamos conseguir funcionar no mundo. Mas deixa eu te fazer uma pergunta, isso tem funcionado para você? Isso tem funcionado para a maioria das pessoas? Se você olhar à sua volta, as pessoas estão, mas assim, à volta mesmo, não duas, três pessoas que você escolhe no universo. À sua volta, as pessoas, elas são mais felizes? Elas estão se realizando ou elas estão todas desesperadas, ansiosas, buscando coisas que não sabem o que é? A gente pensa que se não fosse assim, nós não teríamos objetivos a alcançar. Nós pensamos que se nós não morrermos agarrados ao passado, nós não vamos nem saber quem nós somos. As pessoas dizem, você é o seu passado. Então você fica pensando nisso e é isso que te impede de alcançar aquilo que você quer. Como eu sei? Aconteceu a mesma coisa comigo. Preste bem atenção. Você não precisa aliás, você não pode, você não deve sacrificar o seu momento presente para ser feliz no futuro. Essa conta não fecha. E o que nos escapa? O que nós não percebemos? O que nós não entendemos?
O que você precisa nesse momento, agora, nesse momento, às 21h15, entender para o resto da sua vida. O momento presente é tudo o que você tem. Esse momento que você sacrifica, que você está insatisfeito, que você é infeliz, esse momento é tudo, tudo, tudo que você tem. Nunca, nunca na sua vida, na sua existência terrena, nunca, nunca vai haver um tempo que não vai ser esse momento. Essa é a ilusão. O que eu estou dizendo para você? Estou dizendo o seguinte, bem rapidinho. A ilusão do tempo. Quando a gente olha para o tempo, a gente acha que o tempo, que a nossa vida é uma jornada. A nossa vida é uma jornada, é uma estrada. Ela começa aqui no dia que você nasceu e ela vai acabar no dia que você vai morrer. Essa é a jornada. E se você está aqui hoje, isso aqui é o passado. É o tempo que você já caminhou. E isso que está para cá é o seu futuro. É o tempo que tu ainda vai caminhar. E essa é a ilusão. Não existe passado, não existe futuro. Você nunca sai do lugar. É isso que eu quero que você entenda. Se você entender isso hoje à noite, aí você está pronto para a gente avançar para os próximos dias. O que eu estou te dizendo? Você nunca sai desse ponto. Você nunca vai chegar no futuro. Você nunca esteve no passado. Você nunca saiu desse ponto. Você sempre vai ficar nesse ponto. Então, quando você projeta a sua felicidade para o futuro, você projeta a felicidade fora desse ponto. Quando você olha para o seu passado, você busca memórias. Não existe passado. Você busca memória. O único lugar que existe o passado é na sua cabeça. O único lugar que existe o futuro é na sua cabeça. Então, você sacrificar o momento presente pelo futuro é você sacrificar o momento presente por uma fantasia da sua cabeça. Você ser infeliz, ressentido, magoado, chateado por causa do passado, não existe passado. Só na sua cabeça. O passado que tu tá ressentido, que tu tá machucado, que tu tá magoado, o passado é só uma memória na sua cabeça. O passado não existe em lugar nenhum. As pessoas dizem que quem gosta de passado é museu. Não existe museu no passado. Todo museu, quer ir olhar as coisas no museu, você tem que ir agora. Então, entenda isso. Isso não é filosofia. Isso não é sei lá o quê. Isso é a sua vida. Nunca haverá um tempo em que a sua vida não é esse momento. Então, se você briga com esse momento, porque a maioria das pessoas passam a vida inteira brigando com esse momento, tentando chegar no futuro. E elas não percebem que o futuro nunca chega. Que o hoje, que você está brigado com o hoje, já é o futuro de ontem. E ontem você achou que hoje você ia estar bem com... A única coisa que existe, a única coisa que tu tem é esse momento. O momento presente é a única coisa real. Ele é tudo que existe. Esse momento, o agora, esse momento é o espaço dentro do qual toda a sua vida se desenvolve. Você não tem nenhuma razão, nenhum motivo para brigar com esse momento, que é a única coisa que você tem. Você nunca pode ser feliz no futuro. Você só pode ser feliz agora. Então, o que eu quero dizer com isso?
Eu quero que você entenda, eu vou repetir isso. A vida é. A vida é. A vida sempre foi. E a vida sempre será agora. Não te distraia. Se você não for feliz agora, amanhã tu não vai ser feliz. Por quê? Porque amanhã não existe. Quando o amanhã chegar, ele vai ser um agora. E tu vai ser infeliz com esse agora amanhã porque tu quer ser feliz depois de amanhã. Essa conta não fecha. O melhor não está por vir. Por quê? Porque o melhor é agora. Agora é esse momento que você precisa viver. Então nunca houve um momento na sua vida que não fosse agora e nem vai haver. Então tome cuidado com a sua relação com o agora. O passado e o futuro, eles só existem na nossa mente. Ou você alguma vez já vivenciou, ou alguma vez você já realizou, pensou, sentiu alguma coisa fora do agora? Nunca. Você acha que você vai conseguir viver um dia fora do agora? Nunca. É possível alguma coisa acontecer na sua vida que não seja no agora? Nunca. Nada jamais aconteceu no passado, nada jamais aconteceu no futuro, tudo é agora, tudo é agora. Então, pare de se iludir. E você vai entender ao longo dessa semana, você vai primeiro entender, amanhã eu vou te explicar como você cria todos os seus sofrimentos nessa relação complicada que você tem com o tempo. Então nada jamais, não te iluda, nada jamais irá acontecer no futuro. Tudo que vai acontecer agora. Nunca mais esqueça isso. O que você considera o passado é memória, é lembrança, que está armazenado só num lugar na sua cabeça. É lembrança de um agora anterior, se é que dá para falar assim. E quando você lembra o passado, quando você lembra aquelas coisas que te incomodam, que te torturam tanto, o que você faz? Você reativa esse traço da memória. Mas quando você faz isso? Agora. Você enche o seu passado, você enche o seu presente de passado. E você revive o tempo todo essa mesma situação. E o futuro é a mesma coisa. O futuro é um agora imaginado. Uma projeção na sua mente. Todos os seus medos, todas as suas angústias, todas as suas aversões, ou todas as suas esperanças em relação ao futuro, são projeções mentais. Elas nunca vão acontecer no futuro. Quando o futuro vai acontecer, ele sempre acontece como sendo o agora. Tu nunca sai do agora. Não vai sair. Então, o que acontece? Por que isso é tão importante? Porque se você não for feliz agora, você não vai ser feliz nunca. Se você não vai estar em paz agora, você não vai estar em paz nunca. Então, o passado e o futuro, amanhã, ou depois de amanhã, nós vamos ampliar isso um pouco mais para você entender, porque você deve estar pensando, como não tem futuro, amanhã eu tenho que trabalhar às 8 horas. O passado e o futuro, você não vai trabalhar amanhã às 8 horas. Você vai trabalhar agora. Quando o amanhã, 8 horas chegar, vai ser agora. O passado e o futuro, eles não têm vida própria, eles não têm realidade própria. Eu gosto de uma análise que acho que é o Eckhart Tolle que faz, que diz assim, do mesmo modo como a lua não tem luz própria e apenas reflete a luz do sol, o passado e o futuro são apenas um reflexo pálido da luz do poder e da realidade do eterno presente. A realidade do passado e do futuro, ela é emprestada do agora. Toda vez que você se relaciona com o passado ou se relaciona com o futuro, você está abrindo mão do agora. Está emprestando o agora para o passado, está emprestando o agora para o futuro. A essência disso é difícil de entender com a mente, porque a mente é passado e futuro. Você só pode perceber isso com o estado de consciência. Nós vamos ver mais para o final da série.
Mas no momento que você perceber isso, no momento que você captar isso, vai acontecer uma transformação na consciência. É isso que eu falei no início da aula. Você transcende a mente, você sai da mente, você descobre algo em você que é muito mais amplo, muito mais profundo do que a mente. Você transcende da mente condicionada, da condição mental para a essência daquilo que você é. Você sai do tempo e você vai para a presença. E quando isso acontece, a vida se torna um milagre. Quando isso acontece, tudo se torna vivo. Tudo irradia energia, essência. Você entra literalmente num novo estágio na sua vida. Pense em Jesus. Falei antes no início. Pense em Jesus. Algumas coisas que ele disse. Ele não disse, preste atenção, Jesus não disse, preocupem-se. Preocupem-se, vivam preocupados, sacrifiquem-se hoje pelo dia da manhã, porque o melhor ainda está por vir. Jesus não disse isso. Jesus não disse, sacrificam o seu presente porque no final a conta fecha. Foi isso que ele disse? Não, não foi. O que ele disse? Ele disse o seguinte: não vos inquieteis pelo dia da manhã. Não se agite pelo dia da manhã, não se inquiete, não se perturbe, não se preocupe, porque o dia da manhã vai cuidar de si mesmo. É isso que ele falou. É isso que ele falou. Você tem feito isso? Você tem seguido isso? Ele também, se referindo ao passado, ele disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Ninguém que se apega ao passado consegue entrar no reino dos céus. Vou explicar o que isso significa mais para frente. Aí ele disse assim: parem, isso literalmente, ele disse isso literalmente, parem de se preocupar tanto com a sua vida. Ele diz isso para os apóstolos: quem de vocês, por estar ansioso, pode acrescentar um só dia à sua vida? Mas por que a gente não faz isso? Aí ele diz uma coisa, a gente não entende isso, por isso a gente não faz. Ele disse o seguinte: observem as aves do céu, os lírios do campo. Observe como eles vivem. Mas ele não quis dizer para a gente olhar como eles vivem. Ele quis dizer, observe como eles vivem e vivam do mesmo jeito. E vivam do mesmo jeito. É isso que ele quis dizer. Ele não disse para olhar e ficar olhando e dizer, ai que bonitinho. Ele disse, olhem. E aí ele diz uma coisa seguinte: seu pai cuida deles, porque eles não plantam, eles não se preocupam. Seu pai cuida deles, imagina como ele vai cuidar de vocês. O que ele quis dizer? Não é que Deus vai jogar um saco de dinheiro sobre você, para você. Mas ele quis dizer o seguinte, que se você viver como eles, você vai ter acesso ao que eles têm, que é a unidade. Que quando eu falo de unidade, eu estou falando literalmente de Deus, porque Deus precisa ser unidade. Quando você, é isso que eu quero que você entenda agora, mas eu vou explicar isso mais amanhã, depois você vai entender isso melhor. Quando você vive que nem os pássaros e que nem os lírios, ou quando você não se perde no passado e no futuro, você se conecta com a parte mais profunda de você. E quando você se conecta com a parte mais profunda de você, algo emerge disso. E a sua vida vai ser orientado por isso. É isso que ele quis dizer. E esse algo mais profundo que emerge é a sua essência mais profunda. É o que há de sagrado em você.
É isso que ele quis dizer quando ele disse: observe as aves do céu e os lírios do campo. Como eles vivem. O pai vai cuidar de você, mas o pai só vai cuidar de você se você viver como eles. Você não pode servir a dois senhores. Ou você vive da sua essência, ou você vive do passado e do futuro, da sua mente. Agora, o que mais me impressionou quando eu comecei a entender isso é o seguinte, preste bem atenção, para falar dessas coisas, para Jesus falar disso, Jesus tinha que viver no presente. Senão ele não saberia disso. Para vir com essas colocações, para dizer essas coisas, ele necessariamente tinha que ter essa compreensão de que nós estamos falando aqui. Porque senão ele não ensinaria isso. E a maioria de nós gosta de dizer que nós somos cristãos. Mas será que nós verdadeiramente reconhecemos a profundidade e a natureza desses ensinamentos? Ninguém parece perceber que isso que ele fala, que essas passagens, são ensinamentos que se você viver, se você entender, se você viver esses ensinamentos, eles vão criar, provocar uma transformação interior tão profunda que vai impactar tudo ao seu redor. Essa que é a questão. Aí tem uma outra passagem, preste bem atenção nessa linha, e aí eu já vou tocar em frente, mas ele diz assim, preste atenção, quando ele diz por que ele veio, ele disse, eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. Mas você não tem vida? O que é ter vida? Por que ele haveria de dizer, eu vim para que vocês tenham vida? A vida acontece quando? Só pode existir vida agora. Tu não pode viver ontem. Tu não pode viver amanhã. Toda a vida, se você pensar, refletir um pouco, você vai perceber que toda a vida, ela se manifesta num eterno agora. Se você perguntasse para uma árvore que dia é hoje, que horas são, ela ia dizer agora. Ela vive no eterno agora. Então, como é que você tem vida? Você tem vida nesse momento. Então, o que quer dizer que nós não temos vida? Tu sempre está vivendo, tu está perdido na mente, sempre correndo de um lado para o outro. Não existe vida fora desse momento. E se você nunca está nesse momento, se você sempre está no passado, no futuro, você não tem vida. E o que é ter vida, então? Ter vida é viver conectado com esse momento. E o que é vida em abundância? Para mim, ter vida em abundância é você estar tão presente, tão imerso, tão apaixonado por esse momento. Você está tão imerso nesse momento que nenhum problema de ontem, que nenhum problema de amanhã, que nenhum sofrimento de ontem, que nenhum sofrimento da manhã, nada que não seja quem você é em essência, nada que não seja a vida, possa existir e se manifestar através de você. O que ele quis dizer com não se preocupem com amanhã? Parece ser irresponsabilidade. Parece ser irresponsável, não é? Se eu fosse te dizer, não te preocupe com amanhã, viva o agora. Mas quando você vive no agora, na ausência do tempo, do passado e do futuro, você não tem problemas. Todos os seus problemas precisam de tempo. Nós vamos ver isso em profundidade amanhã, mas o sofrimento, para você sofrer, você sofre ansiedade, angústia, ressentimento, mágoa, insatisfação, todos os sofrimentos psicológicos, não o sofrimento físico, mas todo o sofrimento psicológico precisa de tempo. Ele não consegue sobreviver no agora. Então todos os teus sofrimentos são criados pelo passado.
está ressentido, você está preso numa coisa do passado. Você está magoado, você está preso com uma coisa do passado. Você tem remorso, sentimento de culpa, você está preso a uma coisa do passado. Você está ansioso, a ansiedade, você sofre de ansiedade, é porque você está aqui e a sua mente está lá no futuro. Você quer resolver uma situação que ainda não aconteceu. Isso te deixa ansioso. Medo. Medo é a mesma coisa. Preocupação. O que é preocupação? A mesma coisa. Mas voltando, o que é viver no presente? O que é viver no agora? Viver no presente, viver no agora, é viver sem objetivos, sem planos? Não. Não significa viver sem objetivo, mas significa entender, preste atenção, significa entender que o passo que você dá agora é tão ou mais importante que o resultado que vem dele. A coisa mais importante não é o resultado. O resultado é consequência. O que precisa dar sentido para a sua vida é o que você faz agora. E é por isso que você não consegue, quando você está brigado com agora, você fica projetando a salvação para o futuro, mas você não consegue alcançar o que você quer no futuro, porque para você alcançar o que você quer no futuro, você precisa fazer isso agora. Mas você não quer o fazer, o meio, você quer o fim. Aí você diz, não, eu quero o fim, então eu vou ter que me sacrificar agora. Só que você não quer se sacrificar, ninguém aguenta se sacrificar. A vida não é sofrimento. A vida não é sofrimento. A vida não é sofrimento. A vida não é sacrifício. Ela é sofrimento, ela é sacrifício quando você não sabe viver. Quando você não sabe viver. Então, o que acontece? Não é você não ter objetivo, não é você não ter intenção no futuro, mas significa você entender que a coisa mais importante é a única coisa que é real, que é o momento presente. Quando você tem um objetivo, quando você tem uma intenção, se você insiste demais no resultado, se você espera que o resultado traga felicidade para você, se você espera que o resultado lhe faça ser maior, se você acha que você precisa do resultado para ser alguém, se você acha que você precisa do resultado para ter satisfação, se você acha que você precisa do resultado para ter um sentimento de ser alguém mais completo, mais pleno, o que acontece? Você deixa de viver. Você deixa de honrar o momento presente. Você não vive que nem os pássaros. Você não vive como os lírios. Você não honra a vida. Você não tem vida. Você só tem uma ideia na cabeça que você persegue. E assim, esse momento, que é a coisa mais preciosa que existe, é reduzido a um mero degrau para o futuro. Mas não existe nenhum valor intrínseco nele. Você não quer esse momento. Você não quer estar aqui. Você não quer fazer o que você faz. Mas por que você está? Por que você faz? Porque você quer o futuro. Essa é a disfunção. E é por isso que quase sempre você desiste. Não há valor no agora. Todo valor está no resultado. Quando não há valor no que você faz, quando você só vê valor no resultado que você busca através do que você faz, você está com um grande problema. E a maioria de nós está com um grande problema. Insatisfação, ansiedade, preocupação, angústia, procrastinação, tédio, estresse,
insatisfação são os nossos fiéis escudeiros, nossos companheiros constantes. Por quê? Porque nós não sabemos viver. A nossa vida perde a vibração, a nossa vida perde o frescor, a nossa vida perde o sentimento de encantamento. Nossa jornada deixa de ser uma aventura e passa a ser uma carga. Você encara o seu dia a dia como uma necessidade obsessiva de chegar, de alcançar, de possuir, de conseguir. Mas onde é que você quer chegar? O que você quer possuir? O que você quer conseguir? Se você renuncia ao maior presente que você poderia receber, que é a sua vida nesse momento. Você não tem tempo para contemplar o pôr do sol. Você não é mais capaz de sentir as flores ou de ver as flores pelo caminho. Você não percebe mais o sorriso da criança. Você não vê seus filhos crescer. Você não convive com eles. Você não dá o apoio, o suporte a seus pais. Você não tem tempo. Por que você não tem tempo? Porque você está correndo para algum lugar. E o que acontece? Você não percebe a beleza, você não percebe o milagre da vida que se revela o tempo todo ao seu redor. Como acontece quando você vive nesse momento. Uma coisa grandiosa que eu aprendi com Albert Einstein. Uma grande figura humana. Que ele disse: você pode viver a vida como se não existisse milagres ou como se tudo fosse um milagre. Como você escolheu viver a sua vida? Você não pode ver milagres amanhã. O milagre é agora, o milagre acontece nesse momento. Quando você honra e quando você valoriza o momento presente, você sabe onde você quer chegar. Eu sei onde eu quero chegar. Você vai saber onde você quer chegar, mas você respeita e você dá atenção total ao passo que você está dando nesse momento. É ali que está o milagre. É assim que você vive a vida. Você entende que qualquer coisa do passado só é relevante se ela se aplica ao agora. O passado não te define, nós vamos ver isso ainda, sobre a noção de eu. Você entende que planejar ou trabalhar para atingir um objetivo é feito agora. Você vai fazer isso agora. Seu principal foco de atenção, a partir de hoje, vai ser sempre o agora. Você tem uma noção relativa do passado. Você tem uma noção relativa do futuro. Eu chamo isso do tempo cronológico. O tempo psicológico é o agora. O cronológico é o tempo do calendário, o tempo do relógio. Você não pode viver sem o tempo cronológico. Você precisa do tempo cronológico. Mas você precisa entender que o tempo cronológico é uma invenção da nossa cabeça. Você nunca vai estar no futuro. Você nunca vai estar no passado. O passado é importante para algumas coisas. O futuro é importante para outras. Mas o seu foco central, o foco central da sua vida é esse momento. Esse momento. Isso faz sentido para você? Isso faz sentido para você? Amanhã nós vamos continuar, amanhã nós vamos avançar.
todo dia nós vamos fazer uma reflexão profunda, uma reflexão ampla, uma reflexão diferente, coisas que você talvez já tenha ouvido, talvez não tenha ouvido, mas nós vamos começar a construir essa transformação no seu estado de consciência. Primeira atitude: não espere mais pelo futuro para ser feliz. Isso é uma ilusão. Ah, mas eu posso melhorar no futuro. Nós vamos falar sobre isso amanhã. O futuro pode ser melhor do que hoje. Nós vamos falar sobre isso amanhã. Tá bom? Um aviso. Amanhã, se você não conseguiu assistir essa live por inteiro, amanhã, bem cedinho, no grupo do WhatsApp, a equipe já está trabalhando nisso, nós vamos passar um compacto com os principais pontos que você precisa ter claro na sua cabeça, porque como eu falei, são partes de um todo. Então eu vou todo dia e você precisa entender uma parte para entender a outra, para entender a outra. E o que eu quero que você faça? Quero que você assista esse compacto, eu quero que você faça os seus resumos. Nós vamos dar os nossos resumos também, mas faça os seus resumos. E não se distraia, esteja presente amanhã. Não adianta você ver um pouquinho e daí não. Não, é um processo, é um todo. Para entrar no grupo do WhatsApp, o Anderson pergunta, clique no link na minha bio. Entra no grupo, baixe o compacto, guarde para você e tamo junto. Até amanhã às 20h45.